Brasil e França têm uma longa relação de amizade e, em virtude disso, já assinaram diversos acordos. Um desses acordos prevê a possibilidade da pessoa que trabalhou num país pegar esse tempo para se aposentar no outro país, ou até mesmo ter duas aposentadorias. Eu, inclusive, já escrevi um livro sobre esse acordo, que foi o tema da minha dissertação de mestrado lá em Lyon. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje a gente vai justamente falar sobre o acordo previdenciário entre o Brasil e a França. A cultura francesa sempre esteve presente na brasileira e inspirou o país sul-americano em diversas áreas. Alguns exemplos são a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, inspirada nos ideais iluministas da França, e igualmente na independência dos Estados Unidos. Nessa mesma linha, pode-se citar a fundação da Academia Brasileira de Letras, também com inspiração na Academia Francesa. Segundo Itamaraty, mais de 80 mil brasileiros vivem de maneira oficial na França. Além disso, há muitos brasileiros que já trabalharam nesse país, sendo que a todas essas pessoas o acordo previdenciário firmado é de suma importância, pois podem aproveitar o período trabalhado num país para se aposentar no outro. Bom, para quem não está habituado, esses acordos previdenciários, eles são entabulados para eliminar as burocracias entre os dois países, para que não haja uma bitributação no caso da Previdência Social. Tem questão de deslocamento, que a gente vai ver depois, e principalmente normalmente que o pessoal mais pede, para que o período trabalhado num país seja aproveitado no outro para efeitos de aposentadoria. Esse tempo aproveitado, que eu falei para vocês, de um país para levar no outro, ele só pode ser utilizado para efeitos de carência. Carência é um tempo mínimo de contribuição, tá? Então, se a aposentadoria por idade no Brasil são 15 anos, se você não tem os 15 anos no Brasil, você pode trazer um tempo da França. Mas você não pode somar o tempo da França com o tempo do Brasil para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Bom, esse acordo que eu vou falar para vocês hoje, ele entrou em vigor em 1º de setembro de 2014, tá? Ele tem um acordo e tem o ajuste administrativo. Na descrição do vídeo, você tem um link tanto para o acordo como para o ajuste em português e em francês, se você preferir, tá certo? Porque o vídeo é resumido e no acordo tem todas as informações, tá? E esse acordo, além disso, uma das coisas que eu acho bem bacana é que a França, como vocês sabem, a França tem regiões no globo todo. Então a Guiana Francesa pertence à França, algumas ilhas do Caribe pertencem à França, então logicamente você pode utilizar o tempo eventualmente trabalhado na Guiana ou em alguma ilha do Caribe para trazer para o Brasil ou mesmo se aposentar no Caribe, se for o caso. Esse acordo entre o Brasil e a França ele é considerado bem abrangente, porque normalmente esse tipo de instrumento ele leva em consideração a aposentadoria por invalidez, idade, pensão por morte. Nesse que a gente está vendo hoje, além desses 3 benefícios, está previsto também a questão do auxílio-doença e do salário-maternidade, tá? E tanto para o pessoal do regime geral, como para o pessoal do regime próprio. Na França, o acordo se aplica aos mesmos benefícios que eu falei para vocês, os brasileiros, só que o legal é que ele se aplica a todos os regimes especiais na França, porque aqui no Brasil a gente tem o regime geral e do pessoal do serviço público. Lá eles têm 42 regimes, tipo médico, advogado, todo mundo tem um regime próprio. Então, se trabalhou numa dessas funções, você pode trazer para o Brasil, tá? E assim, serve também para o pessoal do serviço público, tudo. E assim, pessoal, quando eu digo que se aplica a determinado benefício, é que você pode pegar um tempo de um país para aplicar nesse benefício. Por exemplo, como eu falei no início, aposentadoria por idade. Você trabalhou no Brasil, você pode levar esse período para a França para se aposentar por idade lá. Só que você não pode fazer isso um benefício que não está previsto, tipo é o caso da aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela não existe na França. Então você não pode trazer um período da França para se aposentar aqui no Brasil. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada benefício desses previsto no acordo pelo lado francês, tá? Porque eu penso que é bem interessante. Às vezes eu quero me aposentar, eu quero pedir um benefício na França, mas eu não sei quais são os requisitos. De qualquer maneira, no livro que eu escrevi sobre esse acordo tem mais em detalhes, certo? E também se você tiver algum benefício francês, se você gostaria que eu falasse, você pode deixar nos comentários, que eventualmente daí eu faço um vídeo só sobre isso. O primeiro benefício que eu queria tratar com vocês é da aposentadoria por idade, que na França, assim como no Brasil, tem 2 requisitos, uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Essa idade mínima e esse tempo mínimo de contribuição, eles variam de acordo com o ano de nascimento da pessoa. Vou deixar uma tabela aqui, qualquer coisa você pausa ali, vê qual o ano que você nasceu e daí você vai ver quando que você se encaixa, tá? O fato é o seguinte,
Via de regra, hoje já para a regra definitiva, digamos assim, a pessoa que tiver 67 anos de idade se aposenta integral, tá? E a pessoa que tiver a partir dos 62 anos, ela já pode pedir a sua aposentadoria um pouquinho reduzido daí. Não existe diferença para homens e para mulheres. O que eu acho interessante é que a carência, esse tempo mínimo de contribuição deles, é de 172 trimestres. Então, comparado com o Brasil, é realmente um tempo considerável que a pessoa tem que ir trabalhar lá ou pegar do Brasil para levar para lá, para que daí possa se aposentar. E só para lembrar vocês, a lei francesa ela tem muito detalhe, assim como a brasileira, e normalmente tem muita exceção. Tudo que eu estou tratando aqui, essas regras com vocês, eu estou falando da regra geral, tá? Mas certamente existe uma regra, muitas vezes uma exceção, uma regra específica. A pensão por morte na França, ela pode ser dividida em três, digamos assim. Eu vou colocar na tela para vocês esses três tipos de pensão por morte, digamos assim. A primeira seria a pensão de reversão, que é destinada aos cônjuges ou ex-cônjuges sob condições de idade e recursos. A segunda seria o subsídio viuvez, que é pago durante 2 anos, ou seja, por prazo determinado, ao sobrevivente, que tenha menos de 55 anos, dependendo da renda dele, e que o instituidor, que é a pessoa que faleceu, tenha contribuído por ao menos 3 meses no ano que precedeu o seu falecimento. Por fim, há o seguro morte, que pode ser pago aos dependentes, incluídos aí os filhos do falecido, do instituidor no caso. A aposentadoria por invalidez francesa, que na verdade não se chama aposentadoria por invalidez, seria, se a gente faz uma tradução literal, seguro invalidez, tá? Ele é um benefício parecido com o do Brasil, claro, a pessoa para receber, ela tem que ficar pelo menos, ela não pode trabalhar, certo? Ela tem que estar incapaz para o serviço. O que eu acho bem interessante lá é que se a pessoa ficar 3 anos em auxílio-doença, esse benefício vai converter para invalidez, que seria o auxílio-doença deles, né? E essa regra deveria ser adotada no Brasil, eu acho, né? Porque no Brasil aqui essa bagunça, a pessoa fica 5, 10, às vezes 15 anos recebendo em auxílio-doença e não converte nunca para invalidez, que eu acho um absurdo. Mas enfim, além disso, a pessoa tem que ter no máximo até 62 anos de idade. Vocês lembram que a idade mínima na França é 62. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez não é considerada uma aposentadoria na França, é um benefício transitório. Então a pessoa que está recebendo essa invalidez, esse seguro invalidez, quando ela atingir a idade mínima, o benefício vai converter aí sim uma verdadeira aposentadoria. E lá na França ela é dividida em 3 tipos, tá? Que é também parecido com o do Brasil. Eles têm o auxílio acidente, recebe 30%. Esse auxílio acidente é basicamente eu tenho um acidente, certo? E daí eu fico com uma sequela, mas eu ainda posso trabalhar. Se ela necessita da ajuda de um terceiro, ela recebe um adicional de 40%, tá? E tem a aposentadoria por invalidez tradicional, digamos assim, que a pessoa quando não pode exercer mais a sua atividade para o trabalho. Para acabar essa parte de benefício, a gente trata do salário maternidade na França. Tem uma curiosidade que eu achei bem legal, ele varia entre 16 e 46 semanas. Eu vou deixar novamente mais uma tabela aqui do lado para você. E é o seguinte, no Brasil ele é fixo, esse benefício. Não tem a possibilidade da pessoa receber por mais ou menos tempo, certo? Quer dizer, há umas exceções, mas não é a regra. E na França a gente vê que quanto mais filhos a pessoa tem como encargo, essa é a regra, vai aumentando o número de semanas que o beneficiário vai receber esse benefício de salário maternidade. Eu queria conversar com vocês sobre algumas cláusulas que tem nesse acordo. Uma delas é a igualdade de tratamento, por exemplo. De acordo com essa cláusula, permite que um brasileiro e um francês estejam na mesma condição em matéria de previdência, né? Independentemente do país que estejam, o que é bem legal e pode ter uma garantia a mais. Tem também o deslocamento de pessoas, que a regra nesse acordo é 24 mais 24. O que é isso? Permite que uma pessoa, essa cláusula não é muito utilizada pelas empresas, eu acho que é bem bacana, porque permite que uma pessoa fique, por exemplo, um brasileiro fique 24 meses na França, mas sem se vincular ao regime francês, ficar trabalhando, né? E esses 24 meses eles podem ser prorrogados por mais 24. É o caso, por exemplo, o cara trabalha com uma empresa brasileira, mas ele vai fazer um serviço específico lá na França. Se não tem esse acordo, ele vai ter que pagar a previdência 2 vezes. Vai dar um desfalque para ele, para a empresa, para todo mundo, né? Então, com esse acordo ele pode ir para outro país, vinculado à empresa de origem, tá? E não pode ultrapassar esses prazos que eu falei para vocês. Tem uns formulários para preencher, para fazer esse tipo de deslocamento. Eu vou deixar também no link aqui da descrição, se você quiser dar uma olhada nos formulários e tal, para ver como funciona. Uma cláusula que talvez seja mais interessante para o pessoal que quer se aposentar nos 2 países é sobre os períodos de totalização e os períodos independentes. Vou fazer um resumão aqui para vocês, basicamente.
Período independente é quando você completou os requisitos para se aposentar no Brasil e na França, ou só no Brasil, só na França. Esse independente quer dizer que você não vai pegar período do outro país. Por exemplo, você é homem, você tem 65 anos de idade, trabalhou na França e trabalhou no Brasil. Trabalhou 15 anos no Brasil, mas está morando na França. Você não precisa do tempo francês para se aposentar no Brasil, porque você já tem a idade, já tem o tempo mínimo de contribuição. Então você vai ter um benefício independente no Brasil. E você pode pedir esse benefício lá da França, certo? O período por totalização é justamente quando eu vou somar períodos, tá? De novo, nesse exemplo do homem com 65 anos, brasileiro, ele não tem os 15 de contribuição no Brasil, ele tem 10. Ele está morando na França ou está morando no Brasil, não importa nesse caso. Então ele vai pegar 5 anos trabalhado na França e vai trazer para o Brasil. Então 10 mais 5, ele fica com 15 anos de contribuição e ele vai poder se aposentar, esteja ele no Brasil, esteja ele na França. Então ele totalizou os períodos. Na verdade, totalização vocês entendem por soma nesse caso, tá? Então ele pode somar os períodos porque ele não conseguiu alcançar os requisitos mínimos. Então por isso existe a totalização. E se você, por exemplo, é brasileiro e está morando na França e quer ter uma aposentadoria brasileira, o INSS pode enviar esse benefício para a França. Vai ter uma retenção de 25% de imposto de renda, tá? Tem muitos detalhes técnicos, então não dá para abordar tudo, tá, pessoal? Então, até por isso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que falar mais com um profissional da confiança de vocês. Mas saibam que é possível que o INSS mande a sua aposentadoria para a França e saiba que você vai pagar imposto de renda em cima disso. Quanto ao cálculo do benefício, também é muito técnico para falar aqui, mas o que a gente tem que ter em mente é que o benefício ele é proporcional ao tempo trabalhado no país. Vamos novamente para aquele exemplo lá do brasileiro de 65 anos que ele contribuiu 10 anos no Brasil. Ele pode pegar os 5 da França, só que o cálculo no Brasil vai ser feito com base nesses 10 anos e eventualmente pode dar menos que um salário mínimo e tal. Aí tem algumas discussões na justiça, tá? Mas o fato é que a regra, o benefício vai ser pago de acordo com o que foi calculado, o que ele contribuiu no país que ele está requerendo o benefício. Eu queria conversar um pouco com vocês também sobre a parte de planejamento previdenciário. Todo planejamento é importante na nossa vida, seja tributário, seja para a nossa saúde, é muito importante, tá? Nos negócios. E aqui não é diferente. E por que é interessante você fazer esse planejamento? Porque esse vídeo ele é resumido, né? Não dá para ter todos os detalhes, claro, senão o vídeo fica muito longo e tem alguns detalhes tão técnicos demais. Eu acho que daí fica difícil explicar aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, penso que seja importante você eventualmente consultar um profissional da sua confiança pelo seguinte, para saber, primeiro, como fazer se você fez ou não fez a saída definitiva do Brasil. Isso aí é informar a Receita Federal, informar oficialmente o órgão brasileiro que você está deixando o país. Isso vai implicar diretamente na questão tributária, tá? E até para você não ficar devendo para a Receita Federal sem saber. Você tem que verificar se você quer estar fora do Brasil, quer continuar fazendo contribuição para o sistema brasileiro, como fazer isso. Já tivemos vários casos no escritório, o pessoal que contribui errado, né? Chegar lá, comprar guia e começar a pagar, tá? Eventualmente você fazer um planejamento mesmo, se você é mais novo, poxa, eu vou me aposentar pelo INSS, com quanto que eu vou me aposentar? Esse profissional vai poder fazer algumas simulações para você, tá? E claro, tirar todas as dúvidas sobre esse tipo de situação, tá? Então penso que seja bastante importante e principalmente, e tem muita gente também que já morou na França e está de volta no Brasil e eventualmente vai ter direito a se aposentar quando cumprir a idade e nem sabe. Então esse é um resumão do acordo assinado pelos dois países, tá? Se você quiser se aprofundar, como eu falei, tem o link do acordo, tem o meu livro, você pode adquirir também, tá certo? E você pode deixar nos comentários sugestões para, poxa, tá, faz um vídeo para falar melhor, sei lá, da aposentadoria por idade na França, tá? Para saber um pouco mais dos detalhes, que realmente aqui a coisa é sucinta, né? E peço também, se você achou o vídeo interessante, que você compartilhe com seus amigos que moram na França, ou que pensam em morar na França, ou que já moraram na França, porque às vezes as pessoas vão poder se aposentar e nem sabem. Você pode também se inscrever no canal, tá convidado para se inscrever, para ativar a sineta, para estar sempre ligado, para curtir o vídeo, para que a gente possa na próxima semana se ver novamente. Um grande abraço a todos!